e minha amiga eleitoralista, mais uma bateria de questões de direito eleitoral. Dessa vez a gente vai falar de questões de coligação e federação. Tá? A gente já tem uma aula teórica sobre isso aqui no canal, depois de dar uma procurada, vou deixar nos cards aqui para vocês também, mas a gente já tem uma aula teórica. Se quiser pausar esse vídeo, assistir a aula antes e voltar para o exercício, seria mais interessante, tá bom? A gente já começa aqui com a primeira questão sobre coligação e federação. João, professor de Direito Eleitoral, questionou a Joana, sua aluna, em relação às características essenciais da coligação. Então ele quer saber em relação à coligação e aos efeitos de seu surgimento em relação aos partidos políticos que a integram. Só para lembrar que coligação e federação tem como ponto em comum ser um conglomerado de partidos. Então, dois ou mais partidos formam uma coligação ou federação. No entanto, as semelhanças elas param por aí, tá? Porque as outras características, prazo de junção desses partidos, início de formação e consequências de autonomia ou não, são bem diferenciados, tá? Então vamos lá, primeira afirmativa. Podem ser constituídas para as eleições majoritárias ou proporcionais? Não. A coligação só pode ser formada para eleição majoritária, não pode ser formada para eleição proporcional. Tá? Segunda afirmativa, devem ter estatuto próprio? Não. A federação sim, mas a coligação não. Terceira afirmativa, os partidos políticos que integram a coligação não respondem solidariamente pelo pagamento das multas eleitorais decorrente de propaganda eleitoral aplicado aos candidatos da coligação. Verdade, né? A coligação não responde solidariamente naquilo que o candidato fizer de errado. Então a terceira afirmativa está correta, letra C de casa. Tá bom? Próxima questão. A coligação, marca a afirmativa correta, né? Pode formar várias chapas, tantos quantos forem os partidos que integram. Não, né? Coligação só pode formar apenas uma chapa. Letra B. Terá denominação própria que não poderá ser a junção de todas as siglas dos partidos que a integram, tá? Vamos botar um pontinho nessa aqui, que essa aqui tem uma pegadinha. Letra C. Não poderá ser representada perante a Justiça Eleitoral por delegados. Claro que poderá, né? Então o que está errado aqui é o não, né? Letra D. Usará na propaganda para eleição majoritária apenas a sua denominação, sem as legendas. Ao contrário, né? Com as legendas. Letra E. Terá prerrogativa e obrigações de partidos políticos no que se refere ao processo eleitoral. Exatamente isso, a coligação durante o processo eleitoral, ela se comporta como um partido político durante o processo eleitoral. Na letra B, o que está errado? Terá denominação própria que não poderá ser a junção das siglas, né? Poderá ser a junção das siglas, inclusive, tá? Letra E de escola. Próximo. Questão grande essa, né? Em recente alteração legislativa, verificou-se a criação das denominações da federação. Então agora ele está falando aqui sobre federação. Sendo que dois ou mais partidos podem se reunir, né, para fazer a federação, que atuará como se fosse uma única agremiação, tendo a federação abrangência nacional, certo? Os partidos reunidos na federação devem ficar no mínimo 4 anos, correto? Sendo que o descumprimento deste prazo acarretará ao partido a vedação de ingressar na federação, de celebrar a coligação, é uma punição, né? O partido desertor, que não ficar no mínimo 4 anos, ele fica impedido de fazer uma federação e celebrar a coligação na eleição seguinte e até completar o mínimo de 1 ano de utilizar o fundo partidário. Não, né? Ele fica sem o fundo partidário até o tempo final aí da federação. Então, nesse ponto aqui, esse ponto aqui está errado. Letra B. Nacional, os partidos deverão permanecer 4 anos, sendo que o descumprimento deste prazo acarretará partir da vedação de ingresso na federação, verdade. Celebrar a coligação por 2 eleições seguintes, verdade. E até completar o prazo mínimo remanescente, ou seja, o prazo mínimo de 4 anos, deixa também de utilizar o fundo partidário, né? Verdade aqui, letra B. O que a gente eliminaria na C, que é abrangência estadual, e não é nacional, e na E municipal também a gente corta, tá? Diferente da coligação, a coligação eu posso ter uma coligação nacional, uma estadual e uma municipal, uma não se vincula com a outra. A federação só pode ser
nacional, tá? E o demais que seria errado aqui na letra C, que é o prazo mínimo de 2 anos, né? Quando sem o fundo partidário fica durando durante o prazo mínimo aí de 4 anos, tá? Então sobraria aí a letra B de bola, tá bom? Próxima questão. João, presidente do partido Alfa, iniciou tratativas com Maria, presidente do partido político Beta, com o objetivo de formarem uma federação. Então, nesse caso aqui, o proposto é uma federação. Só para lembrar, né, pessoal, dentre as diversas diferenças entre federação e coligação, a federação ela tem um projeto muito mais duradouro, tanto que ela dura no mínimo 4 anos e a coligação não, só dura durante o processo eleitoral, ou seja, desde as convenções partidárias até a diplomação. Por ter plena consciência, e outra coisa, a coligação, os partidos não reservam autonomia, e na federação os partidos reservam autonomia. Por ter plena consciência da importância dessa medida, solicitou sua assessoria que analisasse alguns aspectos, né? E vamos analisar esses aspectos. Primeira afirmativa. A atuação dos partidos que compõem a federação ocorrerá de forma unificada em todos os níveis. Sim, né? Segunda afirmativa. Para fins de aferição de cláusula constitucional de desempenho, será considerada a soma da votação, sim, a soma da votação para aquela cláusula de desempenho, lá que os partidos têm direito, e da representação que integra a federação a partir da sessão legislativa seguinte. A pegadinha aqui que não é sessão legislativa, é legislatura, tá? Legislatura, ou seja, se formar uma federação agora em 2024, apenas a partir da legislatura de 2026 e não da sessão legislativa. Ele quis te confundir aqui, né? Legislatura é aquele prazo de 4 em 4 anos para deputado federal e de 8 em 8 para senador, né? Legislatura é o tempo em que aquela Câmara lá se reúne e não uma sessão específica legislativa. Tá? Então é errada a segunda afirmativa. Terceira, eventual alteração na composição da federação, ou seja, eu tinha a federação A, B e C, alterei essa composição, por exemplo, para B e C, ou ingressei com a D, produzirá efeitos após o seu deferimento pelo TSE que retroagirão a data da protocolização. Não retroage a data da protocolização, retroage a data do deferimento. Quarta afirmativa, a federação pode ter até 10 delegados. Aqui, meramente cobrança, né, de quantidade, não são 10 delegados, né, são 5 delegados. Tá? Só confirmar, são 5 delegados? Confirmado, tá? 5 delegados, artigo 8º, tá? 5 delegados, artigo 8º, da resolução que fala sobre Federação 23670, tá? A resolução do TSE 23670, ok? Então sobrou aqui apenas a afirmativa 1, né? Apenas observação 1 está correta. Tá bom, meus amigos? Então esses aí foram os exercícios de coligação e federação. Não se esquece de se inscrever, isso é muito importante para a gente. Então já se inscreve aí, dá o like no vídeo, tá? Isso é muito importante porque isso incentiva a gente a continuar produzindo conteúdo, tá? Se quiser se aprofundar em direito eleitoral para concurso ou prática mesmo, né? Você que é advogado e concurseiro ao mesmo tempo, vou deixar o link aqui na descrição dos cursos específicos, um para prática e outro para concurso público, tá bom? Forte abraço e até a próxima.